principal é para a gente falar, né, sobre o estádio do Flamengo. A gente vem acompanhando as notícias e acho que o torcedor, quem nos acompanha em casa, vê que esse é um assunto que está muito vivo, especialmente nesse último ano de gestão do presidente Rodolfo Landim. Toda hora a gente escuta falar de terreno do gasômetro, de leilão, de estádio, projeto do estádio. Virou até meme, né, Vitor Lopes? Antes, quando o Flamengo perdia ou entrava numa mini crise, o pessoal falava que no dia seguinte já ia se falar de estádio do Flamengo, que era para amenizar o assunto dentro de campo, mas o estádio está cada vez mais virando uma realidade. Por quê? Porque ontem tivemos a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo e nessa reunião do Conselho a gente pôde acompanhar a aprovação. Foi votado nesse Conselho de ontem, nessa reunião de ontem, e a possibilidade do Flamengo dar um lance no leilão que vai ser realizado amanhã, leilão esse pelo terreno do gasômetro, o famoso terreno onde o Flamengo pode construir, quer construir o seu estádio. Então, isso precisava ser aprovado pelo Conselho do Flamengo, foi votado ontem a possibilidade do Flamengo dar um lance nesse leilão, e foi uma votação assim muito expressiva, até anotei aqui. Foi aprovado com 602 votos favoráveis, 33 contra e 4 abstenções. Então, foi majoritariamente aprovada essa possibilidade do Flamengo dar o lance no leilão para a compra do terreno do gasômetro, onde quer construir o seu estádio. Então, o caminho era mais ou menos esse. Precisava ser aprovado pelo Conselho Deliberativo para que o Flamengo pudesse participar do leilão. O leilão está marcado para amanhã, quarta-feira, antes de um jogo extremamente decisivo entre Flamengo e Palmeiras. Vai ser às 2h30 da tarde, no centro do Rio. E esse leilão vai acontecer e o Flamengo vai até lá para dar o lance e tentar arrematar o terreno. Tinha muita discussão e preocupação internamente, porque o lance mínimo é um lance de 138.195.000 reais e tem que ser pago à vista. Isso é uma regra do edital do leilão. Então, é um lance mínimo. Não quer dizer que vai ser só isso que o Flamengo vai pagar pelo terreno. Então, existia uma preocupação internamente de alguns membros do Conselho de como o Flamengo iria esticar essa corda para chegar num lance e comprar o terreno. Mas o presidente Rodolfo Landim ontem, depois dessa reunião, foi uma reunião totalmente diferente, porque normalmente é algo mais fechado ali, e ontem membros de torcidas organizadas foram para a porta da Gávea, e depois da reunião, com essa aprovação, o Landim foi até a porta, comemorou junto com os torcedores e deu um discurso inflamado. É aí que ele cita o Gabigol, que ele fala, como diz o Gabigol, vai ser o nosso inferno esse novo estádio. Então, foi uma citação de algo que o Gabigol, né, falou naquele jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, quando o Flamengo acaba campeão. Então, o Landim deu esse discurso e, falando com os torcedores, ele diz que esse estádio vai ser um estádio que vai ajudar muito o Flamengo, que vai ser uma operação muito mais barata que o Maracanã e que o Flamengo não precisa mexer nas receitas do futebol para adquirir o terreno e construir o estádio, que tem outras formas de receita para viabilizar esse estádio. Então, a situação de momento é essa. Isso foi aprovado no Conselho ontem. Amanhã, então, teremos o Landim e outros representantes do Flamengo no leilão tentar matar o famoso terreno aí do gasômetro e aí começar a pensar na construção do estádio. Ele já até falou ontem que o Flamengo, comprando o terreno, ele vai convidar os torcedores para irem lá para fincar a bandeira do Flamengo lá como um marco inicial aí de construção desse estádio rubro-negro. Essa questão do gasto com o Maracanã realmente é muito importante. Eu confesso que eu não lembro quem fez essa matéria, enfim. Se eu não me engano foi o Lavieri do UOL, eu não lembro, enfim. Mas ele traz ali que, de fato, o Flamengo, relação público, bilheteria e receita, lidera em todas, só que gasta muito com o Maracanã e acaba caindo lá para a 6ª, 7ª colocação. É prioridade? Tem que ser prioridade para o Flamengo? Claro que a gente sabe que vive um momento financeiro muito bom também. Eu acho que, de verdade, fazer um Pix de 200 milhões para o Flamengo nesse momento não é nada. Eu acho que não é nada. Mas é só o começo, né? É só sim, o terreno, sim. Você tem a parte mais cara ainda tá por vir. Cara, assim, prioridade, eu acho que é uma das prioridades, assim, eu não acho que é prioridade a ponto do Flamengo, por exemplo, descer receita não, né? Descer investimento no futebol para construir o estádio. Eu acho que o Flamengo não deveria fazer isso. Acho que não precisa fazer isso, acho que o Flamengo deveria se preparar para construir o estádio, e o que o Landim diz é que isso vai acontecer, falta explicar, deixar claro assim, não vamos tirar dinheiro do futebol porque o dinheiro vai vir daqui. Isso ainda não foi feito,
também está no tempo ainda de ser feito, acho que não é uma crítica, só, assim, eu não sei como isso vai ser feito. Mas eu acho que é uma das prioridades, acho que o Maracanã, desde a reforma, em 2013, né, que ele foi entregue, não é o mesmo. E aí eu posso falar como torcedor do Flamengo, o Otávio é torcedor do Vasco também, frequentou muito o Maracanã. Assim, quando eu entrei no Maracanã em 2013, foi, cara, como se tivesse perdido alguém da minha família, assim, cara. Porque eu entrei e falei, cara, acabou. Maracanã outro acabou. Estádio. É outra coisa, é outro estádio, é mais um estádio legal e tal, a torcida do Flamengo gosta ainda. Mas eu acho que a partir dali, porque antes, eu acho que é diferente comparando aqui com o São Paulo, o corintiano, me parece que era uma urgência mais de dentro do corintiano, assim, que precisava do estádio, motivo de orgulho. É óbvio que o torcedor do Flamengo quer um estádio e tal, mas assim, como o Flamengo sempre teve uma simbiose com o Maracanã muito forte, antes dessa reforma, eu, por exemplo, como torcedor do Flamengo, eu não queria que o Flamengo tivesse o estádio. Falei que eu não quero parar de jogar no Maracanã nunca mais na minha vida, cara, eu vou ficar aqui. Aí eu acho que perdeu essa força, perdeu essa conexão e aí coisas mais práticas. O Maracanã foi construído ou reformulado pensando só na Copa do Mundo. Então, assim, você não tem espaço para a torcida adversária. Você tem que perder 5, 6, 7, 8 mil cadeiras para você botar uma torcida adversária no Maracanã. O custo é muito caro, a manutenção é muito cara. Então, assim, não vale a pena pro Flamengo jogar no Maracanã. Não vale a pena pro Flamengo, até porque o Flamengo, assim, o acordo que o Flamengo tem com o Estado da licitação e tudo mais, não é igual, pelo menos na prática, ao que o Botafogo tem. O Botafogo pode chegar no Engenhão, na época Engenhão, agora do Santos, mudar as cadeiras, botar a cara de Botafogo, pode não liberar o estádio pro Vasco quando o Vasco quer jogar. O Flamengo não tem nenhuma prerrogativa dessa. O Flamengo tem que dar 20 camarotes pro Estado, o Flamengo perde muito com o Maracanã. Então, assim, por essa razão prática, e porque eu acho que a simbiose com o Maracanã, apesar de ainda existir, não é a mesma de antes, eu acho que, e o momento financeiro do Flamengo, eu acho que se criou um cenário que o Flamengo favorável, né? Precisa, quer e tem condições de ter o estádio. Então, nunca esteve tão perto e eu acho que, de fato, vai acontecer. Né? Só para eu passar aqui, Gi, eu peguei aqui, de fato, foi o Danilo Lavieri que fez esse levantamento. Com receita bruta, o Flamengo tem 3,281 milhões por jogo. E aí, cai para receita líquida, 1.208.000. Aí, na comparação com o Palmeiras de bruta tem 2.542 milhões. E aí, 1.770 de receita líquida. A diferença, de fato, ela é muita coisa. O borderô dos jogos no Maracanã, tanto para Flamengo quanto Fluminense, né? Eles precisam dar dinheiro de lanchonete, por exemplo, né? Então, eu acho que perde muito. Eu, assim, concordo com quase tudo que o Simões falou aqui. Eu só acho que eu enxergo mais como uma prioridade para o Flamengo ter o estádio hoje, assim. Obviamente que, sem precisar tirar dinheiro do futebol, de investimento, de contratações, de manter o Flamengo no topo de elenco do Brasil, da América e tal, mas eu acho que o Flamengo, deveria muito priorizar ter um estádio, assim. Porque, Gi, de repente, o Flamengo construiu esse momento de ter esse time aí para ficar, de repente, alguma janela sem contratar, como o Palmeiras fez também por muitos tempos. Eu estou trazendo o exemplo que eu acho que a grande rivalidade também é a questão financeira dos dois clubes, né? Não promete o Landim, tá? Porque o Landim promete que nada vai mudar no futebol. Assim, não vai ser tirado do centavo. É o que você falou, criou-se um ambiente favorável para esse momento. Mas é que, assim, pro tamanho do Flamengo, pro tamanho da torcida do Flamengo, é muito... Não achei a palavra certa, mas é esquisito não ter um estádio próprio. É esquisito, porque os maiores do mundo têm, né? O Real Madrid tem, inclusive passou por uma imensa reforma, o Barcelona está passando por reforma. Então, assim, para o tamanho que o Flamengo representa, principalmente dentro do futebol brasileiro, e pelo tanto que a torcida apoia o time, é meio bizarro não ter um estádio. Porque também você divide o estádio com um dos seus maiores rivais, você tem um problema recente do gramado, você não consegue colocar a sua cara ali dentro. Então, acho que tudo isso, para mim, é meio bizarro, porque o Flamengo é muito grande, eu acho que poderia ter feito esse movimento de já estar meio que reservando um dinheiro ali, pensando na construção desse estádio. Eu entendo que não dá para deixar de lado o projeto esportivo, mas tem como você equilibrar as coisas. Por exemplo, entre trazer o Paquetá por uma bolada e pegar essa bolada e já reservar para o estádio, é melhor reservar para o estádio. Porque hoje o Flamengo não precisa do Paquetá, entendeu?
precisa mais de um estádio. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Eu queria até entender com você, Monique, a questão também de ser prioridade e até em relação ao Maracanã. Se de repente vai ficar de lado, não sei se já existe comentários desse tipo, né? Porque a gente falava justamente dessa questão da gestão do Maracanã, Fluminense, Flamengo. A ideia é meio que assim, ter o estádio e nunca mais, porque tem essa questão do torcedor que, poxa, tem essa relação Flamengo e Maracanã. O Flamengo é concessionário do Maracanã por 20 anos agora. Por 20 então, anos, meio que assim, como é que vai ficar essa Parabéns história? ao governo do estado do Rio de Janeiro, inclusive. Se já foi falado sobre isso também. Ainda não. Eu acho que é algo que o Flamengo vai ter que equilibrar, mas a gente também tem que lembrar que comprar o terreno é um primeiro passo, um estádio ficar pronto vai levar aí uns bons anos, né? A previsão é 2029, né? A gestão do Landim está terminando, mas eles estão muito confiantes de que a situação consiga vencer a eleição, que muito provavelmente o Rodrigo Duns, que é o atual vice-presidente geral, vai ser o candidato da situação. E aí ele tem aí a possibilidade de pelo menos 6 anos no comando, se ele conseguir se eleger e depois se reeleger, mas é um projeto a longo prazo. Então, obviamente o Flamengo precisava garantir o Maracanã de uma forma que o Flamengo tenha o poder, porque agora mesmo, né, a gente estava conversando esses dias, o Vasco tinha a intenção de mandar algum jogo no Maracanã, se eu não me engano, o clássico contra o Fluminense, e o Flamengo tem uma sequência aí de muitos jogos no Maracanã, e o Landim deixou claro que não poderia ceder nesse momento, porque senão ele chegaria na Libertadores com um gramado extremamente prejudicado. Então, é uma balança ali que o Flamengo precisa equilibrar. Eu acredito aí, no caso, é opinião, não informação, mas que o dia que o estádio do Flamengo estiver pronto, eventualmente o Flamengo vai continuar jogando jogos muito grandes no Maracanã, possivelmente, mas eu acho que tudo isso vai ser estudado depois, quando o Flamengo, de fato, tiver o estádio ali em mãos. O que o Flamengo precisava agora era garantir ali que teria o poder sobre o Maracanã, porque é o que o Flamengo precisa para esses próximos anos e porque vai ser uma longa estrada até o estádio ficar pronto. Sobre o investimento que o Simão estava falando, ontem o Landim falou um pouco sobre isso, até separei aqui, porque ele não esmiuça detalhadamente ainda. Eu acho que o Flamengo até tem um trabalho de transparência muito bom e sempre publica todos os relatórios no site. Acredito que isso para frente vai ser feito, mas ele diz que algumas fontes de receita para ajudar na construção do estádio vai ser a negociação de naming rights, não só do estádio, mas também de setores do estádio. Eles estão numa discussão com a prefeitura, para a prefeitura dar potencial construtivo para o Flamengo na Gávea, o que vai gerar uma receita bastante significativa. Existem outras fontes de receitas que a gente já sabe, como camarote, cadeiras cativas, enfim. E ainda há também algumas fontes aprovadas pelo Conselho Deliberativo, já aprovadas, como a venda de apartamentos que o Flamengo tem para investimento em patrimônio, enfim. Então, são alguns exemplos que ele usou para explicar para o torcedor de onde o Flamengo poderia tirar receitas sem mexer no investimento do futebol nesse momento. Mas é isso, né? Amanhã a gente tem que aguardar para ver se, de fato, o Flamengo vai conseguir arrematar o terreno no leilão. A Caixa Econômica Federal, ela entrou na justiça para tentar evitar que o leilão fosse realizado, mas não conseguiu ganhar a causa, então o leilão está marcado para amanhã, 2h30 da tarde, e é aquilo, como eu disse, o lance mínimo é de 138 milhões de reais, mas é o mínimo, não quer dizer que vai arrematar por isso e precisa ser um pagamento à vista. Então vamos ver como vai ser o movimento do Flamengo amanhã para a gente entender se de fato esse terreno vai ser do Flamengo e se esse caminho aí de construção do estádio vai começar. Ô Monique, segura rapidinho que eu vou falar de futebol também com você. Tem um jogador que parece que pode retornar aí contra o Palmeiras. Péssimo, né? Mas enfim. Ô Vitor, só um ponto. Eu estava lembrando aqui que o Tottenham passou 500 dias sem fazer contratação para finalizar o seu estádio, para viabilizar o final da construção do estádio. E por coincidência, foi durante a última temporada que o Tottenham não contratou que o Tottenham chegou à sua primeira final de Liga dos Campeões. Então, arrochar a receita não quer dizer que você vai cair de rendimento, mas isso precisa ser programado, né, para você realmente não despencar demais. É aquilo que a gente falava, o Flamengo criou esse ambiente. Agora, eu não sei, Simões e Otávio, se de repente o torcedor do Flamengo vai ter essa paciência, no sentido, beleza,
Estamos entendendo aqui que existe um projeto legal que no futuro, ou até a médio prazo, vai dar um retorno muito bom para a gente, em termos de receita, só que em compensação, não sei se eu vou ficar muito feliz se meu time não contratar, porque a gente sabe como é o torcedor do Flamengo, que o sarrafo subiu, né? Eu acho que não vai ter paciência porque não foi isso que foi prometido. Eu acho também que não é o que vai acontecer. Eu também acho. Assim, eu acho que, por exemplo, 2013, quando chega essa diretoria, o grupo antigo, né? Que muita gente dessa diretoria faz parte. Mas quando o Flamengo começa a virada, o discurso era, gente, a gente vai passar 3, 4 anos sem investir no futebol. Como austeridade, né? Porque a gente precisa arrumar a casa. E a torcida do Flamengo comprou. O discurso não é esse. Não é isso que está sendo falado no Flamengo. O que está sendo falado só que é um risco, né? Porque assim, o Flamengo, esse é o primeiro passo, é o da compra do terreno. Sim. O Flamengo aprovou ontem participar do leilão. O terreno pode sair por 138 milhões ou pode sair por mais. A gente não sabe se vai ter mais interessado na compra do terreno. Eu acho pouco provável. Eu acho pouquíssimo provável. No edital lá do leilão, você precisa comprar para fazer um estádio para a cidade do Rio de Janeiro. Então bem pouco provável. É um belo local, vocês É um excelente local, cara. Avenida porque, assim, São é uma Cristóvão, oportunidade 1200. única para o Flamengo. É a região do gasômetro, ela é na beira da ponte Rio-Niterói, do lado da rodoviária Novo Rio, e é uma parte do antigo centro histórico do Rio de Janeiro que está sendo todo revitalizado, onde foi feito o Porto Maravilha, onde está sendo feito o Terminal Gentileza e tal. Então, é uma área ótima, assim. É uma área muito boa do Rio de Janeiro, e o próprio Landim diz que é uma oportunidade única, que o Flamengo não vai achar um outro terreno tão bom e com um preço tão viável, em todos os aspectos, sabe? Acho que ali é o melhor lugar possível para o Flamengo. Só que, a Monique até disse, né? Existe um risco jurídico, a Caixa não conseguiu inviabilizar o leilão, mas certamente vai continuar judicializando isso para tentar, no mínimo, uma indenização. E o Flamengo não ofereceu um estudo de viabilidade, né? Qual que é a nossa viabilidade? Qual é o nosso plano A, B, C, D, caso dê algum problema jurídico, caso mais para frente a gente encontre alguma irregularidade no solo, por exemplo, entendeu? Isso é algo que o Flamengo ainda vai entrar nesse processo. Eu acho que o Flamengo está fazendo certo. A viabilidade inicial é comprar o terreno. Exato. Compra o terreno e a partir dali ver. Só que podem surgir variáveis. Esse discurso de hoje de que não vai mudar em nada o nosso investimento e tal, o Flamengo hoje tá super bem equilibrado financeiramente, mais do que isso, tá muito bem financeiramente para poder ter esse discurso hoje, mas nada impede que isso mude com o tempo também. Eu também acho. Na questão do estudo de marketing, esse sim existe, e a Monique trouxe muito bem ali, o futebol hoje mudou muito, né? Hoje você ganha muito mais dinheiro tendo uma arena para você rentabilizar de N formas, né? Então, no Maracanã, o Flamengo não pode vender o naming rights, nem do estádio e nem de nenhum setor. Só de cadeira cativa, o Flamengo está preparando 5 mil cadeiras cativas para vender. Então... Eu não tenho dúvida que a curto prazo, né? Independente de como vai ser o modelo de negócio, né? Até com name rights, mas... Fora o setor popular, né? Curto prazo, tá louco. O torcedor do Flamengo é gigantesco, cara. Que foi outra promessa do Landim ontem também no Conselho Deliberativo. Ele disse que a ideia é 9 mil lugares atrás de um gol e 14 mil atrás do outro para ter a volta do setor popular, que é um pouco do que o Simão estava falando, né? Que um novo Maracanã perdeu, né? Isso não tem mais e é uma ideia para esse novo estádio também. É isso. E de qualquer maneira, isso é um preparo, e vale lembrar que o Flamengo está em processo de eleição, né? Sim. Então, assim, quem assumir esse processo da construção do estádio, dos próximos passos, precisa fazer um bom trabalho. E tem só assim, para também... A época de eleição é meio complicada, né? Foi falado um monte de coisa. Assim, vai se tentar criar uma ideia de que o Landim, e de fato eles têm a competência de ter conseguido o terreno, mas que eles querem o estádio e os outros não vão querer. Que assim, não se sustenta, né? Porque você viu, a votação foi, a Monique já trouxe, foi 600 e tanto a 30 e pouco. O interno do clube todo é a favor, a torcida toda é a favor. Então assim, não consigo imaginar que quem ganha a eleição do Flamengo seja contra o estádio. Eu acho muito pouco provável que isso seja verdade.